Ok, Lilinha, pronto. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos dando início a mais uma segunda Multimeios. Meu nome é Herbert Lima, eu vou estar responsável por mediar a palestra de hoje, que vai ter como palestrante o professor Daniel Brandão Menezes, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que vai falar um pouco sobre aprofundamentos da proposta metodológica da sequência FEDAT. Hoje é 1º de março de 2021, agora são 15 horas e 10 minutos. Eu vou rapidamente apresentar a vocês o nosso palestrante de hoje. O professor Daniel, ele é licenciado em matemática pela Universidade Estadual do Ceará, bacharel em segurança pública pela Academia da Polícia Militar General Edgar Facó, é mestre em matemática pela Universidade Federal do Ceará e atualmente também cursa ciências jurídicas e é especialista na área de ciências jurídicas. É doutor em educação brasileira, com pesquisa na área de educação e pós-doutor em educação na linha de História e Educação Comparada no Laboratório de Pesquisa Multimeios. Atualmente ele é docente da Universidade Vale do Acaraú e coordenador do projeto Residência Pedagógica. Então agora eu vou passar a palavra ao professor Daniel para que ele possa iniciar a sua apresentação e, ao final, a gente retorna com os questionamentos e as perguntas dos colegas. Obrigado, professor Herbert. Obrigado, professor Hermínio, pela oportunidade. Para mim é um prazer imenso estar falando aqui na segunda Multimeios e, na verdade, falando da minha experiência no pós-doutorado, né? Para situar um pouquinho vocês, gente, em 2013, por volta de fevereiro, foi minha primeira participação na segunda Multimeios. E quando eu estava trabalhando nessa apresentação, eu estava rememorando tudo que eu já vivi no Multimeios, né? Não tem como não rememorar. E eu lembro que eu ouvi, e eu também não lembro quem foi a pessoa que falou o seguinte: olha, a gente quer pessoas aqui no laboratório que venham agregar, não venham só fazer mestrado, só doutorado, mas que agreguem mesmo, verdadeiramente, que fiquem depois que terminarem suas atividades de pós-graduação, mas que continuem. E aquilo martelava muito na minha cabeça, porque eu sabia que eu não podia entrar só para fazer um doutorado em educação, mas que eu tinha que fazer a diferença de algum modo. E aí, aliando um pouco a tese da professora Liz, que a gente está estudando nas segundas pela manhã a história do GEM, né? Ela falava o seguinte, lá na tese dela, ela fala que o GEM teve, entre aspas, altos e baixos. Teve um momento que ele estava funcionando bem, em outros momentos ele era um pouco esquecido, ninguém estava coordenando. Este é o problema também de um grupo de pesquisa, porque às vezes as pessoas entram, são chamadas pelas suas instituições de ensino e acabam tendo que se afastar, vão tendo suas obrigações profissionais, mas mesmo assim, cada um tenta, de algum modo, agregar em suas atividades no grupo de pesquisa. Assim aconteceu com o professor Edson, que, quando terminou o doutorado, teve que passar uma experiência na Universidade Estadual. O professor Herbert também passou por isso, está voltando como pós-doutor, né? Terminou, inclusive, está na fase final do relatório. E a professora Mazé, também de Sobral, que terminou o doutorado, passou um tempo bem significativo na universidade, aplicando o aprendizado dela. E quem sabe vai ser eu daqui a uns dias, né, quando eu terminar aqui a orientação da Milínia, do Carlos e minhas outras atividades aqui no laboratório. Isso é o rumo natural das coisas. E eu coroo, depois do meu doutorado, quando eu comecei a continuar as atividades
do laboratório, coordenando o GEM, eu coroo uma vida acadêmica na área da educação, realizando e terminando o pós-doutorado, que eu vou falar agora um pouquinho para vocês dessas atividades. Pode colocar lá, Milínia, no site. O pós-doutorado, gente, inclusive, que é um estágio, na verdade, não é uma titulação, ele traz consigo algumas responsabilidades. Responsabilidades essas que eu digo que você deve ter um pé no ensino, na pesquisa e na extensão no pós-doutorado. Antes de começar oficialmente, eu resolvi fazer a minha apresentação dentro do Moodle, usando o aplicativo H5P. E o Carlos, que eu não sei nem se ele está... ele já está aí, ele tem utilizado muito nas nossas pesquisas, inclusive lá na cidade onde ele dá aula, que é Canindé, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação de lá. E aí, um dia desse, eu estava numa orientação com o professor Hermínio e a Milinha, e ele comentou, rapaz, a gente tem uma área, o Sou Louco, que é uma área lá dentro do Moodle, no grupo de estudos, que é para a gente do laboratório ter um espaço lá e começar a mexer no Moodle, sem obrigação nenhuma, apenas com o intuito de aprender. Quem tem acesso já ao Moodle do laboratório, pode ir lá em grupos de estudos, a menina vai passar aí, grupos de estudos. Lá embaixo tem Sou Louco. Pronto, Sou Louco por Moodle. Vai pedir uma chave, aí basta vocês colocarem Sou Louco tudo junto, minúsculo. Certo? Pronto, aí pode ir baixando aos pouquinhos, menina. Você vai ver que tem algumas videoconferências, algumas pessoas já entraram, como a Jéssica, já tem um ambiente todo bem estruturado, a Lara também, a Dina, tem um cantinho da Dina aí, pode baixar. Tem testes da Dani, Sinara, André, o Carlos, Fernanda, e lá no final, o último que fez fui eu, porque eu achei muito interessante, né? E pode colocar para apresentar. E a primeira aplicação que eu fiz com o H5P foi essa daí, e eu convido a todos a mexer também, tá? Lá. Pode passar, menina. Bem, gente, então, como eu falei, o meu pós-doutorado, ele foi desenvolvido de julho de 2019, aproximadamente um ano depois que eu terminei o doutorado, apresentei a tese, até agosto de 2020. Então, peguei metade da pandemia, né? Então, eu realizei atividades no ensino, na pesquisa e na extensão. No ensino, eu trabalhei na disciplina de tópicos especiais em educação, na disciplina, porque eu peguei aproximadamente 2 semestres, né? Sequência PEDAT é uma proposta lógico-dedutiva, construtiva para o ensino da matemática, e eu coordenei o grupo de educação matemática no laboratório multimídia, gente, inclusive ainda estou coordenando. Na pesquisa, eu orientei 2 alunos, de mestrado e doutorado, e tive alguns periódicos publicados. Na extensão, vem a coroação, que eu penso ser a parte mais importante, a coroação com o projeto PEDAT. Pronto, essa daí foi a qualificação, eu começo pela pesquisa, foi a qualificação da Milinha, pode baixar um pouquinho, Milinha, onde inclusive o professor Ebert participou da banca no dia 13 de dezembro, e é um trabalho muito relevante porque a Milinha traz agora, com o amadurecimento da pesquisa dela, uma generalização para uma formação de professores usando a metodologia de ensino e pesquisa sequência PEDAT. Então, a gente vislumbra que, a partir da tese dela, nós possamos padronizar os nossos modelos de formação. Não ficar uma formação X, Y, Z, por vezes diferentes. Então, ela está fazendo um estudo bem detalhado de todas as formações que já ocorreram nos trabalhos de tese e dissertação. E esse estudo foi validado na primeira qualificação, onde agora ela já vai para o campo, vai ser lá na Escola Eugênio Gomes. Ela vai fazer mais uma aplicação e vai generalizar essas aplicações. Pode passar. A outra qualificação que eu participei, que foi como orientador do Ayrton, né, que inclusive já terminou a dissertação, né, já apresentou. Caminhos e descaminhos com a sequência PEDAT para a construção da expertise do docente pedatiano.
essa pesquisa que a gente trabalhou, o interessante dela é que ela vai muito ao encontro de um primeiro artigo que eu escrevi já como doutorando, que foi a sequência FEDAT, como não fazer. Inclusive, eu trago algumas ideias muito interessantes ainda na minha tese. Então, veja só, eu caminhei pelo mundo da pesquisa, mas eu também tinha essa atividade de orientação, eu tinha esse trabalho. Pode passar. Além disso, eu trouxe um slide aqui de uma apresentação que eu fiz no semestre de maio, né? Não posso nem dizer que foi no semestre passado, que a gente está tão obscura a questão do semestre, mas essa apresentação que eu fiz, quando a gente estava trabalhando o raciocínio lógico, os equipes do jeito, quando eu restou vários ambientes virtuais, este, inclusive, que está salvo, foi no Microsoft Teams. A gente ainda não usava o RNP, que é essa que nós utilizamos agora. O interessante, eu trouxe essa imagem porque essa minha apresentação vai se transformar num artigo, num capítulo de livro que a gente está desenvolvendo agora sobre o GEM, certo? Um histórico do GEM. Inclusive, eu já faço aqui o convite para o professor Ebert falar um pouquinho algum dia que ele possa, né, muito rapidamente, para não interferir na agenda dele, sobre como foi a participação dele no GEM, no Grupo de Estudo de Educação Matemática, Multimeios, no período que ele estava ativo. Então, eu trouxe para mostrar que também foi outra responsabilidade minha gerir o GEM nesse período. Pode passar. Por fim, ainda agora na pesquisa, passei por um ensino, né? Na pesquisa, esse artigo aqui, ele embasou um pouco o projeto FEDAT, porque eu faço um recorte da minha tese, trabalhando um pouco do histórico da sequência FEDAT, e eu fiz um levantamento a partir de uma entrevista que a Cíntia, que hoje é doutora, fez com o professor Hermínio, e juntei com tudo que eu tinha catalogado na convivência com o professor Hermínio, nas orientações, e saiu esse artigo. Esse artigo eu penso que eu coloco o primeiro pé fora da zona de conforto da sequência FEDAT, que era a tecnologia, a área da pedagogia, a área da matemática, o ensino de matemática, ensino de física também, né? Que a gente via muito a sequência FEDAT. Aqui eu faço um trabalho direcionado para todas as áreas, usando a metodologia de ensino de sequência FEDAT. Dentro das orientações ainda, pode passar, minha. Dentro das orientações, não, era baixar só, menina. Dentro das orientações, nós tivemos a oportunidade ainda de ter 2 artigos publicados no BOCEM, no Boletim Cearense de Educação e História da Matemática, amadurecendo ainda mais essa formação FEDAT generalizável que a Milinha está trabalhando, que a gente vem trabalhando muito fortemente, e também trazendo um recorte do estudo que eu fiz agora com o Carlos, ainda no período do meu pós-doutorado, né? E aí a gente teve a boa sorte, entre aspas, pode baixar, de ter esses 2 artigos publicados ainda no meu período de estágio. Pronto. Bem, aí aqui eu dou uma grande caminhada para a gente começar num segundo momento, já em 2020, o projeto FEDAT, que eu trago agora já num formato de apresentação diferente, mas que vem junto com o projeto que o professor Hermínio tem da escrita do livro do GEM de forma virtual, como eu vou apresentar aqui, certo? O projeto FEDAT, quem não conhece, o projeto FEDAT é um curso da sequência FEDAT rápido, que ele já está na sua 3ª edição. Na primeira edição nós fizemos apenas para professores do ensino fundamental. Na segunda edição fizemos para professores do ensino fundamental e ensino médio. E nessa 3ª edição eu coordenei, junto com os demais formadores e pesquisadores do laboratório, uma edição direcionada para todos os professores de ensino fundamental e médio de todas as áreas, certo? A abertura do curso, inclusive, gente, eu vou deixar passar aqui um pouquinho, a Milinha vai colocar lá embaixo,
Não, essa não, lá embaixo. Assistam, só um segundinho, menina. Essa abertura foi no dia 7 de, 7 de março, salvo engano, certo? E foi bem legal o início, porque eu acho que vem a calhar num período que a gente está muito próximo, quase um ano. Né? Vai lá, menina. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do Laboratório de Pesquisa Multimeios, para iniciarmos, temos algo muito especial para falar para as futuras alunas da terceira edição do curso Projeto FEDAD. Mulher que educa não só os próprios filhos, mas também os filhos da comunidade. Mulher que forma personalidades, mulher que transforma personalidades desviadas, introduzindo novos valores, orientando para a vida futura, formando o cidadão, facilitando a convivência social, pedindo atenção, instigando a participação, exigindo produção, mediatizando mobilização, fazendo educação. A mulher professora é também mãe, mulher, esposa, dona de casa, sempre muito atenciosa, sorridente e carinhosa. Supera-se a cada instante, desdobrando-se em duas pessoas, para não deixar carência na sua vida pessoal ou profissional. Mulher educadora, tu és grande mulher, mulher com grandes sonhos a realizar, tanto que nunca paras de estudar. És especialista, deseja ser mestre e, por que não, doutora? Ser mestra ou doutora são sonhos distantes para muitas de nós, professoras. Falta reconhecimento na profissão. Por isso, buscas por complemento para garantir o teu sustento. Mulher que educa, que realiza, que observa, que corrige, que forma, que luta, que busca reconhecimento, que acaricia. Mulher meiga forte. Mulher que supera, que faz diferente, que perdoa, que exige, que cuida e que se cuida. A mulher professora é simplesmente uma grande mulher. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Ótimo. Eu já pego essa lembrança para felicitar, mesmo com uma semana de antecedência, o Feliz Dia Internacional a todas as mulheres aqui presentes, tá? E foi uma data bem marcante, essa daí o professor Hermínio, inclusive, acompanhou, salvo engano, do Canadá, que aí pode passar, menina. Lembranças, lá em Lembranças, isso. E aí a gente tem algumas fotos dessa aula inaugural, a gente teve a oportunidade, pode passar, de ter uma mesa redonda, ter a palestra, não, volta lá em Lembranças, é um slide em Lembranças, isso. Teve a palestra da professora Mazé, a gente teve uma mesa redonda com a professora Rafaela, o professor Ano Show, o professor Gilberto também, onde nós discutimos um pouco a sequência FEDAT. Para os professores ali que muitos não conheciam, pode passar. Aqui é o banner que a gente fez, só algumas poucas lembranças, só mais uma foto da professora Mazé apresentando, certo? Aula de encerramento, pode passar, menina. A aula de encerramento também foi com a palestra magna da professora Mazé, a insubordinação criativa na sequência FEDAT, onde nós encerramos também com os relatos de sessões didáticas de alguns cursistas. O ambiente que nós utilizamos, o ambiente que nós utilizamos foi o Moodle, tanto o primeiro projeto FEDAT, o segundo projeto FEDAT, o terceiro projeto FEDAT estão no Moodle. Quem quiser fazer algum estudo sobre eles, como foi arquitetado, desenhado, saber a mediação que aconteceu, vocês podem fazer perfeitamente, porque é um acesso público. Bem, e o desenvolvimento, pode passar. O desenvolvimento, gente, o projeto FEDAT, ele é híbrido. Desde 2016, quando aconteceu o primeiro, ele já formou aproximadamente 300 professores para atuar com essa metodologia de ensino. Muitos acabaram ficando conosco, como é o caso da própria Emilinha, que conheceu o laboratório pelo projeto FEDAT, o Ayrton e diversos outros que continuaram e agregaram também no nosso curso. Ele tem a duração de um mês, com 12 horas presenciais
e 84 horas realizadas à distância pela plataforma Moodle. Tem um acompanhamento dos formadores, que são pesquisadores também, mestrandos, doutorandos. Nesse terceiro projeto FEDAT, nós tivemos aproximadamente 153 inscritos, ok? Dividimos esses 153 profissionais de forma variada nos grupos tomada de posição, maturação, solução, prova. E o terceiro projeto foi marcante, não lembro se a maioria que estava na reunião com o professor Hermínio, quando ele fez uma quebra conosco. Ele dividiu os tópicos agora em uma sequência que a gente relacionava com as etapas da sequência FEDAT, que é o que eu vim fazer aqui. Eu já uso a sequência FEDAT em sala de aula, sequência FEDAT é a dinâmica em sala de aula, propostas, aplicações, resultados e atividade final. Inclusive, essa divisão, meses depois, foi também utilizada para trabalhar a formação da Aninha e da Cristina, né, na Unilab. Bem, quando nós começamos o curso, lá em meados de março, começou a pandemia, né? Então foi tudo muito novo. E nós terminamos o curso dos 153 inscritos, tivemos 26 concludentes. A gente pode pensar, nossa, mas tão poucas pessoas, mas pelo menos nós temos podemos falar que foram 26 que concluíram com louvor, não foram 30, 40 que concluíram mais ou menos, né? Foi uma representação de 17% das mais variadas áreas, pedagogia, língua portuguesa, geografia, sociologia, filosofia, e muitos que desistiram, relataram que entraram num momento muito particular na vida, quando tiveram que trabalhar quase 24 horas por dia, se realocar profissionalmente agora online por conta da pandemia. Tivemos esse ponto negativo, né? Pode passar, menino. Bem, resultado do projeto FEDAT foi um artigo que nós ainda estamos em fase de desenvolvimento, está na parte final já, onde a gente traz uma linha do tempo do projeto FEDAT, do 1 ao 3. O que foi o aperfeiçoamento do projeto FEDAT, quais foram os pontos que precisavam melhorar, os pontos positivos que a gente pode maximizar, talvez até na tese da Milinha, que fala da formação de professores. Nesse artigo, nós trazemos um pouco mais amadurecido a metodologia de pesquisa sequência FEDAT, e a gente traz agora uma análise qualitativa, utilizando o software em vivo, e uma análise também quantitativa. E aí, só alguns spoilers do artigo que a gente colocou aqui, do fórum. O que eu vim fazer aqui, esse fórum ele é muito icônico quando a gente trabalha com todas as áreas. A gente percebe que daqueles professores, temos professores, e isso é uma grande vantagem do curso, de todo o estado do Ceará. Temos 2 colegas que vieram de Ubajara, e a sorte de serem só 2 encontros presenciais, que isso possibilita a vinda deles, que eles tinham ouvido falar vagamente, e sempre tiveram vontade de conhecer a sequência FEDAT, mas não tinham aquele impulso. E eles colocaram lá no fórum, o que eu vim fazer aqui, olha, eu não conheço tanto a sequência FEDAT, mas eu gostaria muito de aprender sobre ela. Alguns falaram que não conheciam, mas tinham vontade. Outros falaram que conheciam parcialmente algo parecido com a sequência FEDAT, até aplicavam sem saber. E a gente desenvolveu essa ideia durante o curso todo, e nós descrevemos algumas situações aqui nessa parte do artigo. Para análise quantitativa, e aí eu sou muito humilde em falar que a primeira vez que eu ouvi falar num instrumento, gente, chamado um instrumento de indicador de qualidade de ensino, chamado SET, foi a última apresentação, professor Herbert, na segunda Multimeios. O senhor lembra? A última apresentação presencial, que quem apresentou o trabalho foi o professor Herbert. E aquilo dali me encantou, porque há muito tempo eu estava atrás de algo quantitativo para trabalhar nas pesquisas com a sequência FEDAT. E aquele instrumento, eu lembro que no mesmo dia eu fui atrás, eu baixei artigos do Tomás, professor, fui atrás de artigo do professor Herbert, então eu comecei a estudar um pouco esse instrumento que eu achei muito interessante, que é o SET. E peguei também, eu lembro até que eu perturbei muito o professor Herbert para me enviar alguns artigos, dentre
esse artigo da professora Catiúcia, que não é um trabalho de tese, aquilo dali é um livro, literalmente, você aprende muito com aquela tese da professora Catiúcia. E dentro do SET, gente, tem um instrumento que é chamado SIC, e nós aplicamos esse questionário SIC, que ele, na verdade, ele é um apoio, ele é como eu coloco aí, ele analisa a percepção do estudante sobre a qualidade do ensino. A gente fez uma certa adaptação ao questionário para caber naquele curso que a gente estava terminando, certo? O SIC, ele analisa alguns fatores, que é a aprendizagem, entusiasmo, organização, interação de grupo, as relações individuais, avaliações, abrangência do conteúdo, atividade, análise global da disciplina do professor. E eu acho que naquele momento era aquilo que eu estava procurando inferir daqueles 26 sujeitos que estavam terminando o curso com louvor, né? Então, a taxa de participação no questionário foi de 100%. Todos os que terminaram o curso, nós conseguimos conversar com eles, pedir para eles realizarem um questionário. Quando nós fomos coletar esses dados por meio do formulário, nós calculamos o alfa de Cronbach, certo? Que é um instrumento que fala da consistência interna das respostas, e nós percebemos que 70% apresentaram alta consistência interna, ou seja, um alfa de Cronbach maior do que 0,7, o que traz confiabilidade satisfatória e confiável naquilo que a gente estava aplicando com eles, né? No artigo, a gente traz também uma análise descritiva do grau de satisfação, a partir da escala de Likert, que deu maior do que 3 em todos os fatores, exceto um, que a gente traz como resultado também, que foi o fator da característica da disciplina e do aluno. Através de alguns relatos, a gente vai tentar trazer um resultado que possa servir também como um ponto de partida para um próximo curso que for ser oferecido pelo laboratório. A maior pontuação média foi o que nos deixou muito feliz, que foi a aprendizagem, e o desvio padrão foi considerado baixo também. Esses foram alguns resultados da análise quantitativa que nós fizemos. Dentro desse artigo, a gente quer trabalhar também a imersão dos alunos do projeto FEDAT 1 ao 3, as interações no fóruns e atividades, e vamos fazer uma categorização também com esses 26 sujeitos. Vamos fazer? Não, estamos terminando com os 26 sujeitos analisados. Eu baixo um pouquinho o mini agora. Como eu falei, a gente dividiu o curso de acordo com as etapas da sequência FEDAT, com as vivências. A gente tentou fazer com que os alunos vivenciassem as etapas da sequência FEDAT dentro do próprio curso. Como, por exemplo, eu já uso a sequência FEDAT, seria uma tomada de posição. Pode baixar? Não, na verdade, passar isso. E aqui a gente fez um gráfico com as disciplinas que os nossos participantes lecionavam. E nós encontramos ainda uma preponderância de professores de matemática, que é onde nasce a sequência FEDAT, não poderia ser diferente, né? Pode passar. Por fim, eu trago para vocês como o meu relatório traduz isso, quando eu entreguei em agosto do ano passado, a realidade de um estagiário de pós-doutorado, né? Algumas pessoas aqui conhecem a minha realidade, como a professora Mazé, que é minha colega, amiga, né, lá na Universidade Estadual, em que a gente faz um esforço para contribuir, mas semanalmente, antes da pandemia, no momento do estágio do pós-doutorado, eu estava semanalmente na linha Sobral-Fortaleza, Fortaleza-Sobral, o que não é fácil para a gente, mas a vontade de contribuir é maior, né, do que esse cansaço, do que essa fadiga que a gente sente. Até porque tudo que eu trabalho no laboratório, eu levo para os meus alunos na minha atividade fim, que é a Universidade Estadual, é a licenciatura em matemática. É lá que eu levo todo o aprendizado que eu adquiri no laboratório. Então, o coroamento de
de um estágio pós-doutoral, gente, ele faz com que você reveja toda uma pesquisa de uma época na sua vida. O meu doutorado, toda a pesquisa que eu fiz ali nele, eu tentei traduzir na prática no meu pós-doutorado, tá bom? Eu preparei isso daqui para vocês verem. Eu espero que vocês naveguem no Solilô, peguem um espaço para vocês aí mesmo. Tentem experimentar o H5P, que tem ferramentas maravilhosas. Eu só usei 2, o livro digital e também a apresentação. E é isso. Fico aberto a perguntas, ideias, indagações, observações, críticas também. E eu agradeço imensamente. Se eu fosse deixar uma palavra de conforto para você, é que quando você chega ao final de toda uma caminhada como essa, a vontade é de não querer parar. Mas nós encontramos algumas limitações, porque nós temos que dar um retorno de todo o aprendizado na nossa universidade, tá bom? Então, agradeço imensamente, professor Herbert, professor Hermínio e aos demais aqui presentes. Obrigado, professor Daniel Brandão, parabéns pela apresentação e também por expor e compartilhar conosco a experiência do pós-doutorado. Peço desculpas a todos pela utilização da máscara, mas é uma recomendação médica. Então, a gente vai abrir agora para os questionamentos. Nós temos 29 pessoas na nossa sala. Está aberta a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Pode liberar a sua câmera e o áudio e falar diretamente com o professor Daniel, ou, se preferir, pode inserir aqui também no chat. Eu posso ler a pergunta e encaminhar o questionamento a ele. Enquanto vocês vão preparando aí as questões, o professor Hermínio acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, dizendo que cada pessoa que está na sala tem que fazer no mínimo uma pergunta. Então eu vou começar logo com a minha, para que eu possa cumprir a minha meta de ter uma pergunta feita. Os demais já podem ir preparando. Professor Daniel, além da análise da consistência do questionário, o instrumento ele tem uma série de afirmativas, né? São 29, 39 afirmativas em algumas versões. E ele utiliza a escala de Likert, que vai de 1 até 5. Nessas afirmativas, vocês já conseguiram calcular o percentual de 1 a 5 de cada um dos questionamentos? Por exemplo, quando vocês perguntaram aos 26 alunos, o curso apresentou elementos motivadores? Qual foi o percentual na escala 1, 2, 3, 4, 5? Apesar de ser um percentual simples, porque é uma estatística descritiva, é só o cálculo do número de itens que foram assinalados por cada um dos participantes, mas é importante para que a gente possa ter uma primeira análise, uma primeira visão geral sobre a qualidade do curso na perspectiva, né, na opinião dos alunos, claro. Então, se houve essa possibilidade, se vocês já fizeram esse cálculo, e o que é que você observou em termos de comportamento, assim, o que é que tem dado na escala de 1 a 5, em média, cada uma das questões. E uma outra sugestão, não sei se vocês já chegaram a fazer, mas devem estar fazendo posteriormente, é pegar um conjunto de afirmativas que correspondem a um fator, por exemplo, o fator motivacional, e aí calcular a média daquelas afirmativas para identificar se aquele fator, qual o percentual na escala de 1 a 5, né? Bom, essa foi a minha pergunta, vou passar a palavra ao professor Daniel, e em seguida a gente vai abrir para que os colegas possam fazer os questionamentos. Pronto. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Nós estamos na fase agora de tratar os dados para colocar no artigo, certo? Mas, como eu havia falado até, nos quesitos, se a gente fosse trabalhar o percentual agora, o que teve o menor percentual foi a análise global da disciplina combinada com a análise global do professor. Eu utilizei aquele que a professora Catiusa utiliza, que já é um questionário reduzido, né? E aí ele combina a análise global da disciplina com a do professor. E isso ficou, a gente traz como, foi o menor percentual, a gente traz como resultado
talvez uma possibilidade de resposta o fato de nós trabalharmos com muitos formadores e não somente aquele professor em específico. E também pela experiência desses 26 sujeitos não terem uma experiência em fazer cursos online. Porque o nosso curso, embora híbrido, a ideia era ter um encontro presencial no início e no final. Não teve no final, por conta da pandemia. Então, ele praticamente foi todo online. Aí, nós estamos inferindo, através até de um pouco do que a gente viu do histórico desses 26 sujeitos, que eles não tinham essa experiência e talvez eles não tenham tido uma boa afinidade com tantos formadores ao mesmo tempo, como o professor Emílio fala, dando pitaco e, na verdade, contribuindo, né? Talvez eles quisessem se direcionar a uma pessoa só, aquele professor, aquela figura, né? Foi uma quebra de paradigma para eles. Pronto, esse foi o percentual, o menor percentual que nós encontramos. Já na aprendizagem, foi o maior percentual, o que eu trouxe como bastante positivo. Sobre a sugestão do senhor, realmente, nós estamos pretendendo fazer isso. Mas, como o senhor sabe, quando a gente começa a trabalhar com tudo, acaba ficando algo muito extenso, né? Então, o nosso trabalho agora está sendo esse. O que é que a gente pode tirar que não comprometa a ideia como um todo? Tá certo? Mas a gente agradece muito, viu? Essa foi uma excelente observação. Obrigado, professor Daniel. A Silvia Salles tem uma pergunta, não sei se ela vai preferir ficar só no chat ou vai liberar o áudio e o vídeo dela, mas já para adiantar aqui, já foi feito algum artigo do relatório de pós-doutorado, é aberto ao público o relatório e eu gostaria muito de ler. Esses foram os dois questionamentos que a Silvia fez aqui no chat. Pronto, Silvia. O relatório do pós-doutorado, ele é algo mais, que eu costumo dizer que ele é um pouco burocrático, né? Porque a gente vai explicar no relatório como foi a nossa vivência no pós-doutorado. E eu costumo muito falar nas minhas aulas, ou com meus orientandos também, que resultado negativo numa pesquisa, resultado não desejado também é resultado. De todas as coisas que eu prometi fazer no início do meu pós-doutorado, com o meu projeto de pesquisa, uma delas eu não consegui. Quem sabe no futuro alguns de vocês, não sei, possa conseguir, que é fazer uma biografia do professor Hermínio. Eu acho que nós iríamos ganhar muito e muitas arestas iriam ser fechadas. Eu penso que a vida dele, embora eu acho que ele não considera isso, mas eu penso que a vida dele é diretamente proporcional ao nascimento da sequência FEDAT. Desde os primórdios, quando ele estudava ainda no colégio naval, quando ele foi fazer a faculdade, quando ele fez o mestrado, toda uma realidade diferenciada naquela época. Eu acho que isso é um primórdio, sim, da sequência FEDAT, além dos primórdios teóricos. Bem, eu não consegui fazer isso, não tive condições mesmo. Logo o professor viajou para o Canadá, o que dificultou ainda mais para mim. Então, fiquem abertos isso daí, tá? Então, a leitura do relatório eu posso lhe passar até o meu relatório, mas ele é extremamente burocrático. Quanto ao artigo do relatório pós-doutoral, eu estou fazendo esse com a Milinha e eu escrevi aquele que faz parte das minhas atividades, que eu apresentei aqui no início, ok? Não obrigatoriamente precisa ser fechado num artigo, né, o relatório. Ok? Ok, professor Daniel. A Silvia falou massa. Obrigado por respondê-la. O Abdoral Gomes da Silva Júnior, parabéns ao professor Daniel, que é imensamente feliz por aquilo que faz, pois pratica intensamente nas suas aulas, grande visionário, não podia deixar de vir prestigiar. Foi só um comentário. Vou então agora abrir o áudio e o vídeo para os demais colegas que querem fazer perguntas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pronto. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Herbert, e a todos mais. Parabéns aí, Daniel, pela excelente apresentação e dizer que eu
sou assim, acompanho toda essa trajetória que acho que eu ficava mais cansada que o Daniel, só em ver tanta coisa que ele tem realizado, né, que ele vinha realizando nos últimos tempos na universidade, a gente compartilhando uma parte dessas coisas, essas viagens, os trabalhos no laboratório. Não é fácil, né, Daniel? Mas foi realmente uma produção muito importante, um trabalho muito importante que está sendo finalizado. A minha pergunta, Daniel, era só sobre essa parte final, porque eu acho que isso vai deixar uma deixa importante para os trabalhos que vierem. O último curso ele foi direcionado a profissionais de várias áreas, né, que você falou. Então, assim, você tem a visão dos profissionais dessas diferentes áreas, você aborda no seu trabalho em relação à sequência FEDAT, como é que eles visualizaram, dificuldades, porque assim, como a proposta nasce aí no ensino de matemática e vai para a física, mas fica muito ligada nessas áreas, né, nessas duas primeiras, agora estendê-la para as demais é um desafio, né? Então, o seu trabalho teve chance já de ter esses registros iniciais sobre essas diferentes visões. Eu acho que seria importante isso ficar registrado, escrito, para os próximos trabalhos já poderem ter esse embasamento. Aí eu queria saber se você vai deixando algum registro, né, nesse sentido. E a outra coisa que eu vejo que você fala bastante, iniciou, eu não sei se faz parte do seu relatório agora final, fez parte da sua tese, é da sequência FEDAT enquanto metodologia de pesquisa, né? É assim, algo que todos perguntam muito e que você teve uma iniciação dessa discussão do seu trabalho, se isso vai ficar registrado, porque eu acho que é muito bem-vindo também. Obrigada. Pronto, professora, obrigado. Uma coisa que eu não tenho muito orgulho de falar, porque se eu tivesse outra oportunidade, eu faria, né? Mas a professora Mazé, eu acho que todos os demais estão de prova que tanto uma boa parte do doutorado, uma boa parte do doutorado e todo o pós-doutorado eu fiz trabalhando, né? Não tive a oportunidade. A boa parte do doutorado não, eu fiz todo o doutorado trabalhando, porque no início do doutorado eu estava na Unifor e na Unicristo, então não tinha tempo também só para as disciplinas praticamente. Então, é óbvio que se eu tivesse a oportunidade, né, professora, de afastamento, com certeza eu iria aproveitar da melhor forma possível. Mas isso não me deixou menos profissional, eu só tive que ralar bem mais, né? Nas quintas-feiras, sextas-feiras à noite, a professora Mazé me vê lá no cansaço, em Sobral, mas com a alegria de saber que eu vou pegar o Guanabara e vou para casa, né? Quanto ao registro, algo muito bacana que tem no Projeto FEDAT é que na aula de encerramento, isso aconteceu nos 3 projetos, na aula de encerramento, um representante de cada grupo apresenta uma sessão didática que construiu no decorrer daquele mês. E o legal desse foi que, mesmo o professor Hermínio estando de longe, houve 4 apresentações com feedbacks diretos do professor Hermínio ao vivo. Tivemos apresentações de física, português, o que foi muito legal, matemática e uma outra que eu não estou lembrando. Mas que a gente aborda esses registros, sim, já com as primeiras apreensões no artigo. Uma abertura boa, professora, é que logo depois veio também a formação de professores lá em Sobral, o professor Ebert, com professores da área de ciência. Houve também lá na Unilab, com técnicos administrativos, com professores de áreas diversas, que não eram só da matemática e da física. Então, foi amadurecendo. Eu penso também que vai ser, tá? Eu não posso dizer que é um resultado fechado, mas é uma semente. Se Deus quiser, vai ser um grande resultado lá do trabalho de tese da Milinha, onde ela vai pegar profissionais de várias áreas lá do Geni Gomes, do ensino médio. Mas alguém tem que dar esse passo inicial, né? E aí eu conversei com o professor Hermínio para que a gente desse esse passo. Certo? Ótimo. Toda a metodologia de pesquisa, realmente, eu implementei na minha tese, mas ainda faltou muito subsídio teórico. Que até hoje, para saber como colocar. A Dani, a Jéssica, nas dissertações delas, que elas trazem já a metodologia de pesquisa, elas já deram um aprofundamento maior. E a gente está aprofundando a cada dia que passa. Nesse artigo também, nós já trabalhamos o artigo como um todo inserido na metodologia de pesquisa. Então, eu espero que
essa ideia do professor Hermínio, que nasceu nas orientações, nas segundas multimeios, a cada dia que passa possa ser mais aprofundado, professora. Aí no trabalho do Delano, no trabalho da Silvia, que seja. Que é muito bem-vindo, né? Porque há uma carência, né, de propostas metodológicas para pesquisa, né? Então a gente já vai aí colocando a sequência FEDAT nesse caminho, né, da pesquisa também, da metodologia de pesquisa. Pois muito obrigada, Ariel, parabéns aí pelos trabalhos. Obrigado, professora Mazé. Vou passar então a palavra, a Silvia está justificando que ela está sem câmera hoje. Vou passar a palavra ao Delano, que solicitou aqui no chat para fazer uma pergunta. Alô? Oi, Delano. Tá vendo? Pode. Tá me vendo? Não, vendo não. Ah. Só o áudio. Acho que vai Agora aparecer. tá okay. É o seguinte, eu quero parabenizar a sua apresentação, né? Foi muito boa, né? Falando sobre a sua tese, né? Em relação à parte de metodologia como pesquisa, né? A sequência FEDAT, mas ainda ficou muito vago, né? Eu acho que a gente tem que dar uns passos a mais. Eu tentei assimilar, eu creio, né? Eu tive um pouco de dificuldade, né? Sobre a parte da sequência FEDAT como metodologia. Eu acho que mais uma melhorada. Tentei colocar na Europa, né? E como não estava muito claro, na época, né, achou melhor tirar e eu tive que tirar. Mas eu ia utilizar a sequência FEDAT também como metodologia de pesquisa. Agora, eu queria fazer a seguinte pontuação. Eu acho já é tempo da gente pensar melhor sobre a publicação desses artigos, porque, por exemplo, aqui eu sinto uma grande dificuldade de publicações de artigos da sequência FEDAT, e aqui o pessoal da Europa, né, ele quer muito que os trabalhos estejam em bases, né, tipo a Scopus, principalmente. E na Scopus, né, a gente só encontra, né, 4 a 5 trabalhos, que é muito pouco pelos trabalhos que existem, muito bons, já publicados no Brasil. Então, eu acho que está na hora da gente, né, colocar esses artigos em revistas que sejam em inglês, que aumentar esse quadro para poder divulgar a sequência FEDAT, certo? Eu acho que aqui na Europa, já é um bom começo para poder difundir essa FEDAT e torcer o máximo para que essa minha tese dê certo, porque vai ser um grande passo, certo? A sequência aqui na Europa. E estou pensando, né, em publicar artigos, certo? Que em inglês para poder facilitar essa difusão. Esse é o objetivo. É isso que eu queria, e acho que o professor Hermínio concorda, né? E está na hora de a gente tentar divulgar mais a sequência FEDAT, porque ela é uma metodologia realmente muito promissora, certo? Acho que é importante a gente ter melhor nesses artigos. Numa conversa minha no e-mails, né, um dos meninos botaram uma revista, né? Quando eu fui olhar o quadro, era muito baixo, era D2, era D3. Então, a gente ter mais garra, mais coragem e mais esperança e acreditar mais na sequência FEDAT, porque ela é um potencial. Então, eu acho que a gente tem que, né, lutar por essas revistas que têm um maior impacto. Eu acho que isso é importante, Daniel. Por exemplo, esse seu trabalho, né, esses seus artigos são muito bons. Então, eu acho que tranquilamente, né, 90% desses artigos que a gente publica aí no Brasil, a gente consegue publicar numa revista de maior impacto, ou seja, seja em inglês, né? Eu acho que a gente consegue. Eu acho que está na hora da gente botar a sequência FEDAT para fora do Brasil. Ok? Obrigado. Obrigado, Delano. Sobre a metodologia de pesquisa, realmente eu concordo com você, tá? Ainda foi muito incipiente na minha tese, mas eu precisava usar diante daquilo que eu estava trabalhando com o professor Hermínio, mas com essa perspectiva de ter um aprofundamento, né? Eu acho que isso.
a gente vai precisar de uns 3, 4 anos para poder ter um embasamento mais forte, né? A gente vai precisar de outros trabalhos de dissertações, de teses, para poder dar dar um poder de uma legitimidade para ele, tá? Mas naquele momento eu precisava escrever, a gente precisava iniciar, né? Sobre a difusão da sequencialidade, tem uma frase que eu uso, seguinte: eu acho que a gente tem que ser egoísta com a sequencialidade, não no sentido de escondê-la, mas no sentido de, se eu sou egoísta com a sequencialidade e falo dela para todo mundo, o meu trabalho, Delano, automaticamente vai ficando melhor visto, não vai não? Se eu faço uma expansão da sequencialidade pela América do Sul, pela Europa, pelos Estados Unidos, eu posso estar trabalhando só para o meu trabalho ficar bom, para o meu trabalho de tese. Mas automaticamente eu estou trabalhando pelo todo, né? Certo? Então, o professor Hermínio, do ano passado para este, nos pediu, nos orientou que nós escrevêssemos para mais revistas internacionais, que usássemos também a língua inglesa para dar uma maior difusão de leitura, né? Então a gente está tentando. Não é algo também da noite para o dia, né? Você sabe que submeter e publicar artigo é uma situação de acerto e erro, né? Acerta um momento, depois erra, depois leva um parecer negativo, tentativa e erro, tentativa e erro. Mas o lado bom é que a gente já tem essa perspectiva, né? De, não, vamos escrever nossos artigos na língua inglesa e vamos tentar para revistas internacionais, visando, claro, um qualis alto, um qualis significativo, né? Até para o programa, né? Tá bom? Mas é muito interessante esse seu comentário, tá? Obrigado, Delano. De nada, um abraço. Parabéns aí. Valeu, Delano. Obrigado, Delano. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar então a palavra agora ao professor Edson Eugênio, que também solicitou aqui no chat para fazer um questionamento. Oi, boa tarde, Herbert. Estou tentando ligar aqui Estou aqui tentando ligar aqui a câmera para ver se dá certo aqui. Enquanto isso eu vou falando, né? Dizer da alegria de estar aqui. A alegria de estar aqui, Herbert, né? Vendo você fazendo essa mediação. Com isso, em seu nome, boa tarde a todos e todas que estão aqui, professor Hermínio, e dizer que eu vendo o Herbert fazendo essa mediação, eu lembro do que o professor Hermínio faz com a gente, né? Eu lembro que quando chegava alguém lá, eu já estava no mestrado, eu sou o professor Edson, aqui do Quixadá, fui orientando o professor Hermínio no mestrado e doutorado, e quando eu estava lá no mestrado e doutorado, que chegava alguém querendo saber sobre o laboratório de pesquisa multimeio, sequência verdade, o Hermínio dizia assim, fala ali com o Edson, eu falo ali, então ele encaminhava a pessoa para falar com alguns dos seus orientandos, né? Então, assim, o professor Hermínio, primeiro parabenizar por essa oportunidade que ele dá a todos que chegam lá, a acessibilidade, né? Nunca deixou ninguém fora. Quem quis saber sobre a sequência verdade, né, ficou, né, e aprendeu. Então, por essa oportunidade que ele dá. Então, estou vendo aqui o Herbert hoje mediando, né? Semana passada foi o professor Hermínio, hoje o Herbert. Então, assim, essa oportunidade que ele nos dá. Então, parabéns ao professor Hermínio, parabéns ao Herbert por esse trabalho hoje mediando aqui, esse trabalho. Mas vamos para o Daniel, né? Daniel, parabéns pela tua apresentação, né? Eu vou fazer uma pergunta, né, que ela vai pelo tema, aprofundamentos da proposta metodológica da sequência FEDAT, né? Primeiro dizer que, assim, pelo que você mostrou, né, aprofundar é ir mais para dentro, né? O aprofundar é mais para dentro, é mais para fundo, né? Pensando aqui na água, pensando aqui no mar. Então, assim, esse trabalho que você fez já foi um aprofundamento, já foi ir além do
que a gente sempre tinha feito sobre a sequência FEDAT, né? Então, foi uma forma diferente, ousada com esse projeto, né, de utilização da sequência FEDAT. Mas eu tenho uma pergunta, você, depois, com esse trabalho, ou a partir da sua vivência, sua frequência no laboratório de pesquisa multimeios, né, e a vivência da sequência FEDAT, a pergunta é o que acrescentou, né, em que a sequência FEDAT foi além daquilo que você conheceu quando você chegou naquelas nossas conversas lá nos encontros do GEM, né, quando eu estava ainda no doutorado. O que acrescentou? Porque essa tem sido uma tentativa nossa desde 2002, que eu estive no mestrado, 2002, 2004, 2005, foi essa tentativa de aprofundamento, né? E eu também tentei fazer algo nesse sentido na minha tese. Eu ouvia falar tanto de platô, e na minha tese eu tentei escrever um pouco o que é o platô mesmo escrito. Da mesma forma, outros termos, contra-exemplo, né? A pergunta e o contra-exemplo. Mas o que é o contra-exemplo, né? Então, eu tentei também escrever algo, claro que tem muito ainda a se fazer, né? A própria pergunta que eu defendi, né, como estratégia de mediação, né? Aliás, eu digo da minha tese, se a essência da sequência FEDAT é a mediação, né, a essência da mediação é o uso da pergunta. Mas eu sei que isso precisa ainda ser aprofundado. Mas a pergunta é, o que aprofundou, Daniel? O que acrescentou, né, desde a sua chegada no doutorado, o que acrescentou a sequência FEDAT, tá? E a parte do teu doutorado e desse trabalho que você realizou de pós-doc. Pronto, obrigado, Edson, pela pergunta. Vou comentar aqui um ponto muito importante que a gente tem visto quase que unânime na mediação que nós temos feito para a elaboração do livro sobre a história do GEM, que é essa palavrinha que você usou, acessibilidade, né? Lembro dos meus primeiros dias e vi também outras pessoas vivenciando a mesma coisa, que é chegando para o professor Hermínio e, olha, eu quero participar do grupo, eu quero compreender um pouco a sequência FEDAT, eu quero saber o que é que vocês fazem, e o professor Hermínio realmente sempre estendeu a mão. Agora estendendo a mão de forma virtual, né? Porque a turma escreve para ele e ele direciona os e-mails para mim, Edson. Então, eu tenho aquele papel de inserir no grupo do WhatsApp, de conversar o que é a sequência FEDAT e tal, apresentar, né? Então, muito legal. Falando do seu trabalho de aprofundamento, eu vou utilizar uma expressão que a Joelma um dia apresentou quando estava falando sobre o trabalho dela, e ela citou você. Ela disse assim, o trabalho do Edson é uma verdadeira enciclopédia sobre a sequência FEDAT. E é lá, Edson, onde a gente bebe muito sobre os fundamentos, sobre as vivências. Até hoje, quando eu estou escrevendo um artigo, eu vou lá na sua tese vivenciar o conhecimento que você colocou à prova lá. Quando você me pergunta, Daniel, o que foi que a sequência FEDAT acrescentou, desde aquelas nossas primeiras discussões, né? Quando você ainda estava mais ativo ali no finalzinho do doutorado, Edson, eu acho que a palavrinha é modo de pensar. Um modo de pensar a partir do momento que eu faço com que a minha sala de aula seja um laboratório de pesquisa e eu faço com que os meus alunos investiguem. Eu transformo a minha aula num laboratório de investigação. Como o professor Hermínio fala, que a sequência FEDAT é um método científico aplicado para o ensino. Isso esculpir isso na nossa mente não é da água, não é do dia para a noite. Eu passei 4, 5 anos para entender o que era essa proposta verdadeira. E entender que essa proposta é tão geral que ela não precisa estar maculada só a matemática, por exemplo, mas ela pode estar generalizada no nosso modo de pensar e agir. Seja professor de química, professor de física, professor de biologia, cada um o seu componente curricular,
mas cada um com seus desafios, de criar, por exemplo, na tomada de posição, uma situação generalizável. O que é a situação generalizável lá na biologia? O que é uma situação generalizável lá na química ou na medicina, lá na disciplina de anatomia, que há alguns dias a gente fez uma formação com os pós-graduandos de lá? Esse foi o aprofundamento que eu trouxe naquele artigo que eu apresentei. Na minha tese, eu tinha direcionado mais para as exatas mesmo, mas aí eu resolvi dar um outro passo. Olha, eu acho que a gente pode aprofundar a sequência FEDAT agora para outras áreas, expandindo para outras áreas, para eles perceberem que é um modo de pensar. Tanto é, se você fizer uma enquete com quem está aqui participando, das 30 pessoas, algumas não serão da área da matemática. E algumas estão se encantando com a sequência FEDAT, sim, porque percebem que, embora as leituras ainda sejam, em sua grande parte, voltadas para o ensino de matemática, já tem outras pessoas escrevendo em outras áreas. E por que não sistematizar isso, Edson? Então, essa é a minha resposta de amadurecimento da sequência FEDAT em todo esse período. A gente já não precisa falar de sequência FEDAT só na pedagogia, na educação, na informática, na física ou na matemática. A gente pode, sim, falar de sequência FEDAT na língua portuguesa, na língua inglesa, porque a gente tem um instrumento na mão. A gente só precisa pegar esse instrumento e fazer como que o professor Hermínio sempre comenta, uma gambiarra para o seu componente curricular, Edson. Não sei se eu respondi. Sim, Daniel. O Everton, posso falar só mais um pouquinho? Pronto. Então, a sua fala, Daniel, me lembrou, quando eu trabalhei a formação continuada no doutorado, no curso participaram também professores de outras áreas, inclusive português. E eu lembro de um comentário de um professor de português um dia, dizendo que estava, né, que estava utilizando a sequência FEDAT nas aulas de português, né? Eu achei muito interessante, né? E isso merece pesquisa também, né? Então, assim, todos aqueles que participaram das minhas formações, tanto no mestrado e doutorado, né, tinha também de outras áreas, né? Como é que eles estão utilizando, assim também como um a outro usou nas aulas de química. Então, assim, isso merece ser pesquisado. E a tua fala no início me deu uma pancada, assim, no sentido de eu ter passado aí no mestrado, doutorado e ter desaparecido, né? Ter ficado aqui no meu Quixadá. Mas o bom, né? E aí eu lembro a fala do Delano, e da sua também, uma forma de mostrar a essência da sequência FEDAT é na nossa postura, né? É o nosso exemplo, é o nosso testemunho, é o nosso trabalho, tá? Porque a sequência FEDAT não é uma questão de aplicação. É tanto na minha tese, eu tiro a aplicação e chamo que é uma vivência, né? Então, é uma postura que eu uso em todo canto, inclusive aqui em casa eu uso. O Hermínio me chamava, o Hermínio que dizia que eu sou BIOS, e realmente, né, em relação à tecnologia, eu sei quase nada. E quando eu vou perguntar aqui ao meu filho para me ajudar alguma coisa aqui na tecnologia, eles querem fazer por mim. Eu disse, não quero que você faça, eu quero que você eu quero que você me ajude, né, no sentido de direcionar, de mediar. Né? E onde é que eu aprendi isso? Foi na sequência FEDAT, né? Então, mas ao mesmo tempo que eu não estou aí, eu fico feliz porque hoje eu vejo os jovens aqui do Quixadá, aqui da FECLESC, da UES chegando, né? Então, a Fernanda está aí, a Gabi, né? Tem aqui mais 4 alunos nossos hoje participando, né? Inclusive a Dias que participa, agradeço também pela oportunidade. Então, essa é uma forma também de fazer com que a sequência FEDAT se dissemine, né? A partir do nosso trabalho. É claro que nós precisamos também divulgar no sentido de dizer o que é a sequência FEDAT, mas o nosso trabalho, o nosso testemunho se nós utilizarmos a sequência FEDAT na nossa vida, na nossa prática cotidiana, docente principalmente, isso já é uma forma de fazer com que a sequência FEDAT não morra. Então, agradeço, Daniel, agradeço ao Everett e vamos continuar aqui, porque tem mais perguntas. Desculpa pela demora. É isso, eu que agradeço, Edson. Eu sempre costumo dizer que a gente vai ficando velho, vai passando por umas coisas que nunca imaginava que fosse passar. Onde é que eu imaginava que eu fosse
ter um momento como esse, em quem está mediando é o secretário de Educação de Sobral, uma pergunta dessas do Edson, que para mim foi um exemplo, logo quando eu entrei, eram os passos de quem eu queria seguir. Certamente eu não segui, não fui tão competente como você, mas ainda continuo seguindo isso. E ainda tendo o professor Hermínio aqui, diversas pessoas, e a professora Maria José, que é uma colega, amiga, eu espero que momentos como esse, pelo menos, não vou dizer que se eu morrer hoje já estou feliz, que eu não quero morrer não, mas já estou muito feliz, eu estou. Valeu. Valeu. Obrigado, professor Edson, pelos questionamentos. Obrigado, professor Daniel, pela deferência, sempre muito humilde, muito sábio. A gente não tem mais nenhum questionamento, estamos chegando aos 65 minutos já com essa sessão. Eu queria convidar os colegas, se tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, que possam abrir o chat ou mesmo liberar o áudio e o vídeo. Se não, a gente dá por encerrada a nossa sessão de hoje. Mais alguém? Professora Maria José, na realidade, nunca saímos em multimeios, nos afastamos por um pouco, por razões de trabalho, e sempre retornamos. Muito bem, professora Mazé, também me sinto contemplado aí com a sua fala. Mais alguém? Não? Então eu passo a palavra ao professor Daniel para as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar a nossa sessão de hoje. E antes do encerramento, reforçar aqui o convite para a próxima segunda-feira. A gente vai ter mais uma sessão na segunda Multimeios, que será mediada pelo professor Daniel Brandão, e a gente espera contar com a presença e com a participação dos convidados, dos alunos de pós-graduação. Será a professora Andréa Cláudia Uchoa, do Instituto Federal, e a professora Cristina Mandal, da Universidade Federal do Ceará. Vou passar a palavra à professora Cristina para que ela possa aproveitar esse momento também para reforçar a divulgação da palestra, da apresentação, e logo após o professor Daniel com as suas considerações finais. Bem, eu estou sem o áudio da professora Cristina. Professor Daniel, você escuta? Não. Então, professora Cristina, nem eu, nem o professor Daniel estamos ouvindo. Deve ser algum problema de áudio. Você pode repetir? Nós continuamos sem o áudio, professora Cristina. Deve ser algum problema de configuração aí no seu áudio. Enquanto a professora Cristina vai preparando o microfone dela, o título da segunda Multimeios da próxima semana é Ciclo de Formação Didática, Contínua e Continuada, Diálogos Formativos Híbridos e Fedatianos, com a professora Ana Cláudia e com a professora doutora Cristina Mandal. Professora Cristina, você nos escuta? Nós estamos vendo o vídeo da professora Cristina, acredito que ela está nos ouvindo, mas infelizmente nós não estamos recebendo o áudio dela. Agora eu escuto um ruído. Alô, professor? Pronto, professora. Passa a palavra. Dá para escutar? Agora desculpa, sim. eu estava... Desculpa. Bom, para iniciar minha fala, eu queria parabenizar o professor Daniel pela apresentação. Eu peguei um pouco da fala do professor, tive dificuldade assim, na conexão. Eu estava tentando resolver isso com o professor Hermínio, não deu certo. Nesse momento, eu estou aqui no NUPER, da Faculdade de Educação, para poder acompanhar a apresentação do professor Daniel. Então, esse é um problema que eu já estava enfrentando há dias, né? Desde o final do curso de formação que a gente teve. E hoje eu tive que fazer esse deslocamento da minha casa para cá para poder testar se dá tudo certo para poder fazer a apresentação semana que vem.
Então, eu espero que a áudio esteja bem para poder resolver isso. Bom, eu não tive a oportunidade de acompanhar tudo, mas peguei a última fala do professor Daniel, do professor Herbert, fazendo intervenção, a pergunta da Silvia, Eliana, professora Eliana, e também do Delano e Edson. Então, praticamente acompanhei bastante coisa aqui na apresentação. Mas a minha dúvida que eu queria fazer para o professor, pedir para esclarecer um pouco, o professor Daniel, eu entrei aqui em 2019, finalzinho de 2019, 2020, teve pandemia, enfrentei muitas dificuldades no meu pós-doutoral, e aí eu queria perguntar para o professor Daniel, que já está aqui há alguns anos, e também passou por essa experiência, quais foram as dificuldades que ele enfrentou, ou então não teve nenhuma dificuldade, também pela experiência, certo? Obrigado, Cristina, pela pergunta. Eu tive, sim, muitas dificuldades, tá? Dificuldades em todos os âmbitos que você possa imaginar. Dificuldades familiares, porque eu peguei um momento que meu filho tinha menos de 1 ano, hoje ele tem 2 anos, para mim é muito desafiador. Peguei dificuldades profissionais também, porque de cansaço, como eu falei, ficar viajando semanalmente não é fácil, mas também nunca coloquei nenhuma desculpa. Encontrei algumas dificuldades também no próprio laboratório, porque, como você bem sabe, trabalhar com pessoas não é tão simples, cada um tem suas características, peculiaridades, motivações, então é algo que eu tenho me trabalhado e tenho trabalhado também a menina quando ela for fazer a formação dela. A partir de outras experiências, como o Projeto FEDAT, a sua formação, que você vai bem apresentar na próxima semana. Então, foram dificuldades bem instáveis mesmo. Uma grande dificuldade também que eu tive, mas que foi para o meu aprendizado, foi o módulo da condução do professor Hermínio, que ele não nos dá uma resposta pronta, né? Então, em alguns momentos foi bem difícil, foi bem desafiador, mas eu entendia que aquilo era para o meu crescimento. Mas naquele momento, logo que eu pensava que era uma grande dificuldade, né? Certo? Então, algumas dificuldades logísticas mesmo do próprio laboratório, porque a Universidade Federal poderia contribuir mais com o laboratório, certo? Eu acho. E aí eu vou falar agora como um todo, uma visão do Daniel, tá? Não mais o Daniel pesquisador. Eu acho que no quesito educação matemática, os grupos de pesquisa, as ideias de pesquisa deveriam conversar mais e não cada um ficar no seu local. Isso às vezes acaba dificultando um pouco o nosso trabalho, seja lá na UES, seja no Instituto Federal, as várias pesquisas que estão sendo realizadas, isso poderia conversar mais, isso foi um pouco dificultoso para a gente poder observar algumas formações de professores, né? Certo? Mas foi isso, Cristina, foram essas dificuldades que foram grandes, não vou dizer que foi tudo lá de rosa, porque não foi, né? Exatamente. Mas parte da pós-graduação, né? Da caminhada. Certo, professor. Muito obrigada pela sua fala. Realmente, o que você pontuou aqui faz parte do nosso crescimento e também do nosso descobrimento, porque a sequência FEDAT, a própria metodologia, nos leva a fazer isso, a descobrir. Então, eu acho que tem algumas dúvidas, propositalmente, que você tem que se dedicar, né, para poder ter esse esclarecimento, sem precisar estar pronto para você pegar, mas foi o que a gente enfrentou, eu e a Ana enfrentamos esse tipo de dificuldade, inclusive a minha pessoa, eu posso falar por mim, mas que faz parte do meu estudo aqui no laboratório, e hoje eu vejo assim que vale a pena, porque tudo que eu venho adquirindo é graças a esses descobrimentos e
a minha dedicação também, de não querer parar e continuar, mesmo enfrentando barreiras, mas seguindo sempre em frente. Então, fico muito feliz com suas palavras. Eu acho que isso encoraja muito para quem está começando, que é o meu caso, no laboratório. Então, fico muito feliz. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, eu e a professora Ana Ochoa, para estar divulgando, na verdade, né? Falar da nossa pesquisa, da nossa formação, que teve um apoio de todos vocês, inclusive você, professor Daniel, que acompanhou de início até fim. Só posso agradecer a sua contribuição nessa formação e dos demais pesquisadores também que fizeram parte da nossa formação. Muito obrigada. E obrigado também para o professor Herbert. Obrigado, professora Cristina. Bom, a professora Mazé está aqui no chat dando parabéns, juntamente com a Dina, o Raimundo. A gente não tem mais, então, nenhum questionamento e no chat, mais nenhum comentário. Eu vou passar, então, ao professor Daniel para as considerações finais, para a gente concluir a nossa sessão. Eu agradeço imensamente, professor Herbert, professor Hermínio, as pessoas que me parabenizaram aqui, desde o Matheus, que é meu aluno na universidade, a Larissa, Silvia Vidoral, Nonato, professora Maria José. Eu acho que nós somos sempre um vaso inacabado, né? Principalmente nós que queremos caminhar pela pesquisa. Nada do que a gente fizer vai ficar bom a depender do período do tempo, né? Eu até comento com os meus orientandos que uma exceção é a tese do Edson, que parece que ela está sempre renovada, né? Mas eu entendo perfeitamente as minhas limitações, o vaso que eu ainda preciso esculpir. Estou muito aquém do que eu queria estar, lógico, mas eu espero ter, com um pouco que eu fiz no pós-doutorado, eu espero ter contribuído um pouco para o laboratório, porque eu sei que pessoas como a Mirley e a Dina contribuíram muito para o laboratório. Se eu tiver o meu nome estampado, pelo menos na minha mesa ainda, para mim já valeu muito a pena, viu? Eu acho que é isso. A gente tem que entrar e não fazer só um mestrado ou um doutorado, mas sim ter uma grande contribuição, ficar o tempo que puder, ajudar o professor Hermínio. Eu não estou me auto-vangloriando em nenhum momento, mas estou tentando vangloriar uma metodologia que a gente acredita, uma ideia que a gente acredita, certo? Então, eu agradeço imensamente e que essas atividades possam ser continuadas por quem está entrando agora no mestrado, que eu vi algumas pessoas aí, no doutorado também. E também a partir da pesquisa da Aninha e da Cristina, que vão apresentar na próxima semana. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Obrigado pela presença de todos. Então, nós estamos encerrando essa sessão da segunda Multimeios. Agora são 16 horas e 30 minutos. Foram 77 minutos de apresentação, de debate. Muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço. Obrigado.